Oi pessoal, nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o planejamento estratégico do NGI e também explicar como esse planejamento funciona dentro do Shortcut, que é a nossa plataforma de gestão de projetos, antigo Clubhouse. Bom, em primeiro lugar, qual que é a estrutura do planejamento do NGI? Ela é uma estrutura baseada em 3 linhas de planejamento. A estratégica, que é uma perspectiva de 4 anos, a tática, que é por coordenação e em uma perspectiva anual, e a operacional, que é individual, onde a gente encaixa os nossos planos de trabalho, e também é trimestral. É uma estrutura de 3 planejamentos que podem ser avaliados e acompanhados e geridos individualmente, assim como também agrupados. O estratégico é basicamente o planejamento que nós conhecemos por PCE Horizontes. O planejamento tático é o planejamento tático da coordenação, de cada coordenação que nós fazemos anualmente. E o operacional são os planos de trabalho individual, os PTIs. Como que esses planejamentos se interligam? O estratégico possui objetivos e ações, as ações são vinculadas a esses objetivos, e essas ações estratégicas no planejamento tático se tornam os objetivos táticos. Então, a nível de nomenclatura, é exatamente a mesma coisa. Então, uma ação estratégica, ela tem ali a mesma escrita de um objetivo tático. Esse objetivo tático, por sua vez, ele também é quebrado em ação. E da mesma forma em que o estratégico se desdobra no tático, a ação do tático também se desdobra no objetivo operacional, fazendo com que, assim, no mesmo formato que acontece entre o estratégico e o tático operacional, no caso da ação tática e do objetivo operacional, também tenham a mesma nomenclatura. E, por sua vez, o operacional ele é quebrado nas ações. O objetivo operacional, junto com a ação operacional, forma o plano de trabalho individual, que são os nossos PTIs que cada colaborador e colaboradora do NGI tem. Então, é nesse formato que a gente entende a interligação entre os planejamentos. A partir de um, a gente tem o desdobramento do outro, sendo que cada um é quebrado em subdivisões de ação, né? Cada objetivo é quebrado em subdivisões, e assim, com essa interligação, a gente chega do estratégico até o operacional. Como que isso funciona no Clubhouse? No Clubhouse, a gente tem alguns tipos de workflow, que são fluxos de trabalho. Tem um vídeo explicando só sobre os workflows e como criar também as pastas de organização. Lá você pode entender um pouco mais sobre o workflow. Mas basicamente, dentro do Clubhouse, a gente tem 3 tipos de workflow que funcionam para cada um dos nossos planejamentos. A gente tem o estratégico, o tático e o workflow operacional. Dentro de cada um desses workflows se encontram os objetivos e as ações dos nossos planejamentos. Então, trazendo para as estruturas do Clubhouse ou do Shortcut, como é o novo nome, lá no estratégico a gente usa um agrupamento das interactions, que são um local onde a gente agrupa os stories estratégicos, que eram as ações estratégicas. Por sua vez, no tático, a gente tem os stories táticos, que são quebrados em tasks. Então, dentro de um story, a gente tem a quebra das ações em tasks. Essas tasks, por si só, dentro do workflow operacional, se tornam stories, e dentro de cada story a gente tem as tasks, que são as nossas ações aqui do plano de trabalho. Então, o nosso plano de trabalho é composto por stories quebradas em tasks, assim como o tático e o operacional tem uma pequena diferença quanto ao agrupamento desses stories. Como que isso fica na prática? Agora eu vou mostrar um desenho para vocês de como que isso fica na interface do Shortcut.
Bom, aqui a gente tem alguns prints retirados lá do Clubhouse para poder exemplificar e explicar como é que ficam os stories que eu expliquei dentro do Clubhouse, né? Como que a gente transfere a estrutura de 3 planejamentos, que é o planejamento estratégico, tático e operacional do NGI, para dentro do Clubhouse. Bom, aqui nessa primeira imagem, a gente tem um exemplo de como seria um story do estratégico. Então, basicamente, isso é uma imagem retirada lá do Clubhouse que representa um story, uma ação lá de dentro do projeto Horizontes, que é o nosso planejamento estratégico de 4 anos. A próxima etapa seria um story tático de uma coordenação. Então, aqui a gente tem um exemplo da atividade tática, que possui o mesmo nome da atividade do Horizontes, né, da ação. E esse aqui seria o objetivo tático. E ele é quebrado em tasks, que são as atividades que vão lá para o operacional. Então, aqui é onde a gente começa a identificar os colaboradores responsáveis por uma determinada atividade, para a gente poder depois levar lá para o planejamento operacional. Mas na fase tática, a gente tem aqui basicamente o objetivo quebrado em tasks, que são as ações, com a mesma nomenclatura do Horizontes, dentro de uma pasta organizadora do planejamento tático de uma coordenação. E esse aqui seria um exemplo de uma atividade operacional, uma atividade dentro de um plano de trabalho, né? Então, aqui no caso, seria do meu plano de trabalho, por exemplo, e aqui nas tasks eu quebrei as ações que eu vou realizar para essa atividade aqui. Então, a atividade operacional 1, ela surgiu aqui da task do tático, atividade operacional 1. Então, esse story aqui, ele pertence ao meu plano de trabalho. Para a gente dar um exemplo mais concreto de como isso fica, né, eu trouxe aqui o exemplo de um objetivo lá do Horizontes. Então, dentro do objetivo 1, a gente tem a ação 1.9 do Horizontes, que é a melhoria do suporte técnico para a operacionalização do sistema automatizado de gestão de condicionantes ambientais. Está dentro do Horizontes, é uma atividade do estratégico. Essa atividade do estratégico, quando ela vai para o planejamento de uma coordenação tática, ela segue com o mesmo nome. E aqui nesse caso, essa atividade é quebrada em tasks, que seriam as atividades operacionais. Então, indo para a atividade operacional, a gente vai ter todas essas tasks como 9 stories, como por exemplo, treinamento da coordenação. Isso aqui seria um story dentro de um planejamento operacional, de um PTI, aqui eu coloquei um de exemplo, e aqui dentro a gente teria essas tasks quebradas. Então, é basicamente nesse formato que a gente consegue vincular todo o planejamento estratégico do NGI, fazendo com que cada planejamento tenha um fluxo, um workflow, pastas de organizações para cada um deles e stories quebradas em tasks que se interligam de acordo com a nomenclatura e com a posição aqui dentro do Clubhouse ou Shortcut.